Olá pessoal do YouTube, quanto tempo meus amores, tudo bom? Eu voltei, demorei bastante pra voltar, mas é porque eu tenho um bom motivo. Eu passei por uma cirurgia e é exatamente sobre isso que eu vim falar com vocês. Eu fiz várias pesquisas sobre o assunto, porque eu sou muito curiosa, e eu queria saber de todos os detalhes, para saber se eu ia sofrer, na verdade, para saber se eu ia sofrer pouco ou muito. Só que daí, o que eu mais encontrava na internet eram perguntas, respostas, até tinha assim de especialistas, mas com aquele palavreado assim bem rebuscado. Mas eu queria, na verdade, depoimentos de pessoas que passaram por isso e que tinham alguma experiência sobre o assunto, para eu poder ficar mais tranquila ou desesperada. Daí eu resolvi fazer esse vídeo. A cirurgia que eu fiz foi uma histerectomia. Para quem não sabe, histerectomia é a retirada do útero. Eu vou explicar para vocês por que eu cheguei a essa cirurgia. Bom, no meu caso, eu já tenho filho, o nosso aparelho reprodutor, os nossos órgãos que foram feitos para reproduzir, eles acabam perdendo a utilidade. Porque antigamente as mulheres tinham um filho atrás do outro. Eu acho que não devia dar tempo nem de menstruar, porque devia de ter um filho atrás do outro. Hoje em dia as mulheres têm um, dois ou nenhum. Então ele fica sempre nesse ciclo, e esse ciclo é somente para que você gere uma criança. E eu tinha esse ciclo repetitivamente todos os meses e não me trazia nenhum benefício, pelo contrário, chegou ao ponto de eu sentir dores fortíssimas, coisa que eu não sentia, ao ponto de eu cancelar compromissos, ao ponto de eu não poder ir na rua, porque era aquela coisa de ficar em casa. E chegou ao ponto de ficar uma coisa totalmente desregulada, que nem remédio dava jeito. Então eu cheguei a esse ponto de fazer a histerectomia, que pra mim foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Só que o que eu sabia da histerectomia é que a recuperação era horrível, doía bastante. Então eu vou contar pra vocês como foi o meu procedimento, o que aconteceu comigo, minha experiência. Devido aos sintomas que eu tava sentindo, fortes dores, a menstruação totalmente irregulada, aquela coisa de você ter que sair de casa de absorvente, porque você pode ter uma surpresa, era assim todos os dias. Então eu procurei o médico e a primeira coisa que ele me passou foi uma ressonância. Fiz a ressonância e na ressonância acusou uns nódulos no útero, que é aqueles nódulos chamados de mioma. Eu, na verdade, me comparei a uma cadela, porque quando a cadela não vai procriar, não vai dar cria, o que a gente fala? Ah, castra essa cadela. Mesma coisa. É difícil falar isso, mas é a mesma coisa. Muita gente acha triste demais perder o útero. Ah, eu não sou mais mulher porque eu não tenho útero. Isso aí é besteira. Eu me sinto a mesma pessoa, só que agora melhor, porque eu não preciso passar por essa fase ruim todo mês, que é ruim. Daí eu foi marcada a cirurgia pra eu fazer. A princípio ninguém quer fazer, né? A princípio eles dizem que não é necessário. Ah, vamos fazer uma cirurgia só pra tirar esses nódulos e tal. Não, eu quero a retirada do útero, porque eu não quero vir a sofrer mais à frente pelo mesmo problema. Então vamos cortar o mal pela raiz. Porém, pelo fato de eu estar totalmente regulada, eu estava numa anemia. Eu estava numa anemia top. Aquela coisa que nada resolvia. Daí eu fazia mais exames e nada da anemia baixar. Então a médica falou o seguinte: ó, vamos marcar logo essa cirurgia, porque quanto mais tempo a gente esperar para fazer esses exames de sangue, cada vez que você faz está dando mais baixo. Então vamos fazer logo essa cirurgia. Eu tava tão anêmica ao ponto, as minhas unhas elas quebravam e escamavam, partia em 2 pedaços, 3. E o meu cabelo caiu demais, aqui na frente, quando batia a luz aqui na frente, dava pra ver o meu couro cabeludo. Daí eu usei um remedinho chamado... ai meu Deus. E cresceu bastante, me ajudou muito. Nossa, esses cabelinhos assim pequenos, são os cabelinhos que nasceram depois. Realmente eu tava com pouquíssimo cabelo aqui. Daí eu tava um pouco apreensiva quanto à cirurgia, porque 2 tias minhas e uma avó fizeram essa cirurgia. Daí, só que elas fizeram a cirurgia com o abdômen aberto, tipo uma cesariana. E no meu caso, a cirurgia foi por vídeo.
Então, por vídeo, eu não encontrava informação nenhuma. Era pior. Daí eu tive lá o dia da minha internação, muito apreensiva. Os meus exames foram olhados, a médica olhou meus exames todos de novo, achou que eu estava muito anêmica. Então eu tive que passar por uma transfusão. Eu recebi sangue antes da cirurgia, na verdade, na noite anterior. E não é uma situação confortável. Eu cheguei a chorar quando ela disse que eu ia ter que receber sangue, porque a gente ouve tanta coisa por aí que na hora a gente fica apreensiva. Daí eu enchi a menina de perguntas, ela era do laboratório. Eu enchi ela de perguntas, perguntei se o sangue estava legal, se ela tinha feito todos os exames e tudo mais. Ela falou que ia fazer os exames todos novamente antes de vir pra mim, porque ela tinha que ver se o sangue era compatível a mim. Daí eu fui ficando mais tranquila. A situação de você receber sangue não é muito confortável, porque ele veio geladinho. Então, quando encaixa aquela agulha e o sangue começa a entrar em suas veias, aquele líquido geladinho começou a me dar uma dor, parecia que estava no meu osso, sabe? Daí eu perguntei por que estava acontecendo aquilo, ela falou, não, é porque tá gelado, fica tranquila, é assim mesmo. Tomei um remedinho pra dormir. Nunca tinha tomado remédio pra dormir na minha vida. Tomei aquele remedinho, daqui a pouco comecei a ficar grogue, mas um sono profundo, maravilhoso, um sono que você não vê mais nada. Aí, dia seguinte, de manhã, eles mandam você tomar seu banhozinho. Eu tomei o meu banho, botei lá a roupinha. Me levaram para a sala de cirurgia. Eu fiquei apavorada, mas eu não queria demonstrar, porque eu nunca fiz cirurgia antes. Então, colocaram a máscara de oxigênio, botaram um rapaz super educado para falar comigo, olha, nós vamos estar com você em todos os momentos, fica tranquila quando você acordar, vai estar todo mundo aqui. Ele não tava quando eu acordei, sabe? Ele ia estar ali o tempo todo, mas ele não tava. Quando começou a injetar anestesia na minha veia, a minha garganta deu uma embolada. E eu fiz questão de avisar, que eu falei, vai que eu durmo e minha garganta fecha e ninguém vê, sei lá. Aí eu falei pra menina que tava colocando a anestesia, eu falei pra ela, minha garganta tá fechando. Eu tava com a máscara, mas eu falei, minha garganta tá fechando. Aí ela falou, não, fica tranquila, é assim mesmo. Fiz questão de mostrar que eu estava acordada. Só fechei meus olhos quando eu senti realmente aquele sono. Fiz questão de mostrar que eu estava acordada, porque eu pensei, vai que eles me cortam achando que eu tô dormindo e eu não tô, né? Meu desespero maior era esse, de eu estar sentindo tudo e não poder falar nada. Daí eu fiquei com o olho aberto, daqui a pouco ele falou assim, olha, relaxa, respira fundo, que agora vai. Gente, eu dormi tanto, é um sono tão profundo, e vou te dizer, é um sono muito, pelo menos no meu caso, um sono muito gostoso. Quando eu acordei assim meio sem saber onde eu tava, e vi que tava meu coração lá pulsando, meus batimentos, e tava 94, tava super tranquilo. E eu lembro que eu acordei, mas eu tava sonhando, sabe com quem? Com Wesley Safadão, tava cantando um forró. Só que o forró que o Wesley Safadão tava tocando é Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você. Aí eu perguntei pra outras pessoas como tinha sido, né, a hora da anestesia. O pessoal falou, pô, eu dormi, não vi nada, não sonhei com nada. Eu falei, caraca, eu sonhei o tempo todo. E era um sonho, assim, muito real. O Wesley Safadão tava lá presente, gente. Era o espírito dele, tava lá presente, cantando Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você. Uma coisa que me preocupou é que eu reparei que minhas unhas das duas mãos estavam com sangue. Eu não perguntei ao médico, mas eu deduzo que na hora que eles me cortaram, na hora que eles fizeram a incisão, porque eu recebi 3 furinhos lá embaixo, onde é a cesárea, onde eles fazem a cesárea, recebi 3 furinhos e 1 furinho no umbigo. Então é um pontinho em cada furinho, é bem pequenininho. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, eu acho que eu botei a mão na hora que eles cortaram. Eu realmente devo ter sentido alguma coisa, mas eu não me lembro por causa do sono. Mas a explicação só pode ser essa, porque minha mão, minha unha parece que limparam, porém minha unha, ela tava suja, como se eu tivesse colocado a mão, sabe? Aí depois da cirurgia que eu acordei, só alegria. Fiquei muito feliz, porque eu tava super apreensiva, nunca tinha feito a cirurgia. Quando eu acordei, vi que eu estava super bem. Porém meio grogue, sabe, meio pesada. Daí me colocaram na minha cama, passei um dia inteiro, até a manhã seguinte, um dia inteiro com uma sonda.
e recebendo analgésicos de pirona na veia, que dói, tá? De pirona na veia dói. Quando forem te aplicar de pirona, pede para aplicar devagar. Porque teve uma enfermeira que era dócil. Ela colocou bem devagarzinho. Mas teve uma outra que ela foi de vez, que ela aplicou e pá, foi. E aí eu vi estrela. Na hora que ela saiu, eu chamei minha mãe e falei, mãe, abre aquele soro ali pra poder dar uma lavada nesse negócio aqui, pra poder ajudar a passar, porque eu não tô aguentando, tá doendo muito. Parecia que meu osso tá doendo, sabe aquela sensação? Foi pior do que a transfusão, foi uma sensação amarga. Passei o dia inteiro lá deitada de frente, assistindo televisão, legal, bebendo uma aguinha. E tudo indo lá pela sonda, né? Quando você tá de sonda, você não sente que você tá fazendo xixi. É muito engraçado isso, né? A sua urina sai e você não percebe. Daí eu dormi muito bem, recebendo a noite toda, de tempo em tempo, as medicações. A minha barriga estava enorme, porque eles aplicam ar para poder dar aquela estufada na barriga, para poder eles visualizarem com a câmera melhor dentro da sua barriga. Então minha barriga tava ar puro. Gente, no dia seguinte, quando eu acordei, eu já tava ansiosa, porque eu já sabia que um dia depois da cirurgia, eles davam a médica dava alta. Daí eu fiquei aguardando, só não dariam alta caso acontecesse algum problema. Daí eu fiquei ansiosa esperando ela vir no meu quarto, daí ela veio. Ela veio e pediu para eu levantar bem devagar, ela tirou a sonda, tirou o soro, tirou tudo direitinho. Pediu para eu levantar devagar, ficar uns 10 a 15 minutos sentada na cama antes de levantar. Foi aí que começou todo o meu pesadelo. Eu queria fazer tudo do jeitinho que ela pediu, para não correr o risco de eu ter que ficar lá mais um dia. Então, quando ela saiu do quarto, eu tentei levantar, fiquei uns 10 minutinhos, 15 na cama, tentei levantar, gente. Não dá pra levantar, porque o corpo não vai, sabe? Aquela coisa, ele empaca, não vai, você vê tudo preto, tudo rodando. Daí você tenta, mas não dá, parece que a barriga vai cair de você, parece que a barriga é uma coisa fora do seu corpo, ela vai despencar. E foi muito difícil, porque eu não queria mostrar que eu tava me sentindo mal. Então eu fiquei fazendo aquela cara de, não, tá tudo ótimo, tudo ok. Sério, vocês me operaram, não parece? Daí veio aquela ânsia, aquela vontade de vomitar. Quando veio a vontade de vomitar, eu só gritei minha mãe assim, mãe, vai doer muito, mãe, se eu vomitar vai doer muito. Porque quando a gente vomita, faz aquela pressão na barriga, né? Só que daí eu botei pra fora, bah, uma vez só, bah. Quando eu tava fazendo isso, entrou a menina no quarto, a enfermeira, eu falei assim, não, tudo bem, eu só enjoei um pouco. Aí acabei de tomar meu banho, ela veio, fez o curativo, tudo bonitinho. Daí recebi o papelzinho lá da doutora, né, pra voltar depois pra tirar os pontos, que no caso foi hoje eu tirei os pontos. Eu vou contar pra vocês sobre a minha recuperação, vai estar no segundo vídeo, vocês procurem aí, vai ter vídeo 1 e vídeo 2. Vou contar pra vocês a minha experiência no segundo vídeo sobre a minha recuperação. Então se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, manda pra mim, que na medida do possível eu vou te responder, tá bom? Então te aguardo lá no segundo vídeo. Um beijo pra você. Até lá.